Olá pessoal, aqui é o Felipe. Eu vou ajudar vocês aí a subir uma plataforma, um ambiente de desenvolvimento em PHP MySQL, utilizando dois programas, que é o WAMP, é um servidor Windows, Apache, MySQL e PHP, e o Notepad++, que é um bloco de notas, vamos dizer assim, um pouco mais avançado, que ele interpreta vários scripts de programação e linguagem HTML, PHP, Python, Ajax, JavaScript, Java, dentre outros aí. Então, primeiramente, eu vou mostrar para vocês como que faz o download e instalação, que na verdade eu vou explicar para vocês de uma maneira que a gente não vai fazer a instalação. A gente vai usar uma versão portável dele que você pode colocar inclusive numa pendrive, tá? Então a gente vai primeiro digitar aqui no Google Notepad++, desse jeito aqui, tá? Que é o Notepad++. Ele já vai abrir isso daqui para vocês. Aí a gente vai baixar direto do site do desenvolvedor do programa, tá? Assim a gente garante que baixa aí a versão mais recente. Tem do baixa aqui e tal, aqui, mas é mais interessante baixar direto do site do desenvolvedor. Então a gente clica aqui em Download. Tem aqui, ó, 6782 Current Version, é a versão atual. Ele já está aqui, ó, tá? E aqui a gente tem as várias opções para se baixar. A gente vai baixar essa zip package aqui, que é um arquivo zip que a gente vai descompactar e utilizar ele diretamente. A gente não vai precisar instalar, tá? Então a gente vai baixar esse cara aqui. Eu já baixei aqui previamente, eu já tenho aqui exatamente esse cara, tá? O 6782, que é a current version, ele tá aqui. E o WAMP, mesma coisa, vai escrever o WAMP, tá? Tem aqui o servidor WAMP também, que é um tipo de servidor, que é Windows, Apache, MySQL, PHP, como eu já disse, e tem os servidores LAMP também. Eles rodam em cima de Linux, Apache, MySQL e PHP. Pesquisem por WAMP e aqui em WAMP Download, tá? E aí a gente vai baixar aqui, ó, tem algumas opções da versão da last version aqui, ó, que é a 302 nesse momento do vídeo, que a gente está gravando esse vídeo. E tem as outras versões antigas aqui. Então a gente tem algumas opções aqui. A gente vai baixar essa versão de zip aqui, a mesma história, tá? A gente vai baixar uma versão que é portável, que consegue colocar em pendrive e pode trabalhar em qualquer computador. Isso é bom para trabalhar em faculdade, na escola, etc., para fazer ambientes didáticos aí. E é legal que você leva todo o seu desenvolvimento, você leva para sua casa dentro do pendrive lá. Cadê? Então ele já está aqui, tá? Eu já tinha baixado também, já está aqui. Então a gente vai abri-lo. Abrir esses dois zips aqui. Tá? Então a gente vai abrir primeiro o AMP aqui, que é o servidor de fato. Essa pasta, o AMP, que tem aqui dentro, do arquivo AMP-zip, tá? Essa pasta você pode descompactar ela diretamente na sua área de trabalho, por exemplo, onde você quiser trabalhar. Tá? Então você vai extrair diretamente lá para sua área de trabalho, por exemplo. Tá? Ou em meus documentos, onde você quiser, você só tem que lembrar onde que está. A minha já está em área de trabalho, ela está aqui, tá? Eu já fiz, já, tal, basta seguir aqui com os passos, tal, tranquilo, ok. Ele vai descompactar a pasta lá. Não vou fazer aqui que eu já fiz. E com o AMP, com o NPP, né, com o Notepad++, é a mesma coisa. Então vai abrir, você vai descompactar tudo isso daqui dentro de uma pasta chamada NPP, por exemplo. Tá? Então você pode selecionar tudo e extrair para uma pasta NPP. O meu, eu lembro que ele está dentro da pasta de downloads, eu nem tirei de lá. Tá? Ele está dentro da pasta, não essa, pasta de downloads. Cadê? Pasta de downloads aqui, ó. Tem a pasta NPP aqui. Extrai, vai todo esse conteúdo, todas essas pastas e arquivos, incluindo o executável do programa,
que tudo isso precisa para funcionar. Eu não vou colocar OK aqui, mas vocês coloquem OK aí, vai gerar a pastinha lá com todos os arquivos que precisa. Tá? Vou cancelar aqui e vocês prossigam. É importante lembrar que não pode executar o programa aqui de dentro do zip. Tá? Se eu executar ele aqui, ele até vai funcionar, mas ele vai funcionar, ele vai ficar instável, ele vai faltar algumas bibliotecas, alguns plugins aqui e tal, não vai funcionar legal. Então, o interessante é extrair tudo, tanto do NPP quanto do AMP, extrair tudo para uma pasta e executar dentro dessas duas pastas aí, saber certinho onde estão as duas pastas. O NPP em particular a gente não mexe muito nele, a única coisa que a gente precisa é criar um atalho para esse arquivo aqui depois, certo? Então a gente pega aqui, ó, por exemplo, eu tenho a pasta do meu NPP, ela está dentro de downloads, aqui, NPP, tá aqui, ó, Notepad++. Então pode criar um atalho, tá? Vejam que eu não iniciei nenhum executável, nenhum instalador. O executável que tem aqui já é o programa, já é esse cara aqui, ó. Já é o ambiente para você conseguir, por exemplo, criar um novo arquivo. Vou salvar como aqui para vocês verem, ó, um TXT, ou, por exemplo, o nosso PHP, que está aqui, ó, PHP Hypertext Processor File, tá? E assim por diante, Java Server, JavaScript, tem muita coisa, ó, C Sharp, C++, que mais? Python, que eu tinha dito, tem muita coisa, Perl, Pascal, tá? Que mais? Vamos ver aqui. Tem muita coisa aqui que dá para fazer com esse, ele interpreta já as tags, tá? Então o que a gente vai fazer? A gente vai pegar e vai fazer a mesma coisa com o AMP. O AMP é o servidor mesmo, é o servidor Apache que vai rodar o servidor MySQL também e a versão do PHP. Né, o módulo do PHP, que nesse caso ele roda em cima do Apache, não é um servidor PHP. É importante sempre fazer ele de modo portável, tá? Repito isso daí, colocar nos dois arquivos, nos dois diretórios lá e lembrar onde que está. Como eu tinha dito, o Notepad a gente não vai usar muito o diretório dele, só tem que fazer um atalho aqui do Notepad++, deixa ele aqui. E o AMP, que a gente vai mexer mais na pasta dele. Por quê? Porque dentro dessa pasta, a gente tem a pasta www, que é a pasta do site do nosso desenvolvimento. É lá que a gente vai colocar os arquivos, tá aqui, ó, o AMP. É lá que a gente vai colocar os arquivos de desenvolvimento, ó. PHP, tá vendo? Aqui que tá o site mesmo. Então o index.php, por exemplo, tudo que a gente vai fazer aqui. Que é o nosso site. A gente vai desenvolver através do NPP e vai ver o resultado rodando em cima do AMP no browser aqui, ó, nessa tela aqui. Então vamos fazer, primeira coisa, depois que vocês fizeram as duas pastas, montaram esse ambiente aqui, a gente tem que subir primeiro o servidor, o AMP, que é esse cara aqui. Aqui no meu caso ele já está rodando. Então eu vou mostrar uma coisa para vocês, cadê? Aqui, tá aqui, ó. Então aqui é a interface do servidor AMP. Tá? Repito, o AMP é Windows, Apache, MySQL e PHP. Aqui a gente consegue iniciar os servidores de Apache e MySQL. Então a gente vai iniciar os dois aqui, ó. E aí você acompanha o status por aqui. Tá? Por que ele não iniciou? Então aí a gente tem que verificar a configuração do meu PHP e do meu Apache e do meu MySQL. Então, o Apache ele não iniciou por quê? Porque ele está em offline mode aqui. Então, eu tenho que colocar ele para online mode. Ele provavelmente vai iniciar. Então, dou um start. Não foi. Vou colocar... Ah, tá. Vocês vão ter a versão... Aqui eu coloquei versões adicionais. Vocês vão ter só essas duas aí para vocês. Pode executar em cima da 5.4. Tranquilo, tá? Dá start aqui, provavelmente vai rodar. Beleza, rodou, tá? E aí observem, ó, que o meu MySQL ele subiu e depois ele caiu, ó, ele deu stop. O Apache está funcionando, mas o MySQL não funcionou, tá? Isso daqui, pessoal, para resolver, se acontecer isso no caso de vocês,
é só vir aqui em Xdebug Client, clica nessa setinha para baixo aqui, ó. Então primeiro a gente vai parar todo mundo, tá? Garantir que não tem nenhum servidor rodando. E aqui no Xdebug Client, aqui a gente vai clicar para baixo e vai clicar aqui, ó, em Remove MySQL Logs, vai remover os logs de MySQL, tá? Feito isso, a gente vai iniciar aqui de novo. Ele muito provavelmente vai funcionar agora e o servidor MySQL não vai cair, tá? Tá lá, ó. Então o MySQL está funcionando bonitinho agora e o Apache também está funcionando. Então a gente já tem um servidor web rodando na nossa máquina. Tá? Se você divulgar esse endereço aqui, tem que configurar, claro, a parte de roteadores e etc. para permitir que acessos externos através da porta que ele está rodando, né? Que no caso é na porta 80. Então, se eu vir aqui, ó, vou colocar aqui para o lado, se eu vir aqui na aba do meu browser e digitar localhost, o que é o localhost? Localhost é o nosso computador, tá? É um atalho, eu não preciso saber o meu IP, basta eu digitar localhost que eu estou falando do meu próprio computador. Se eu digitar localhost e entrar, ó, ele já vai entrar na página do WAMP, tá? Essa página é originada aqui pelo próprio WAMP Server, aqui, cadê? Por esse cara aqui. Então esse cara ele já tem essa página inicial, ele está falando aqui, ó, o Apache está funcionando corretamente, né? Work fine, tal. O legal desse servidor WAMP aqui é que ele já vem com o PHP MyAdmin. Então você consegue fazer, você tem uma interface web para mexer na base de MySQL, para conseguir criar banco de dados, gerenciar banco de dados, criar tabela, apagar tabela e assim por diante, montar toda a estrutura. Vamos ver aqui o que mais que tem de bom. Então aqui essencialmente a gente já está pronto para começar. Então eu vou fazer aqui um teste, tá? Vou pegar aqui no meu Notepad++ e eu vou primeiramente fazer um arquivo do zero aqui. Então a gente sempre que cria um novo arquivo, a gente já salva como? Save as. Por quê? Porque por enquanto esse arquivo é um arquivo de texto. Então se eu digitar qualquer coisa aqui, ó, ele vai reconhecer como mero texto. Tá? Então se eu colocar, por exemplo, uma tag de abertura aqui do PHP, tá? Vou colocar aqui, ó, echo Olá Mundo, o nosso clássico Hello World, né? Olá Mundo. Tá? Vou fechar a tag aqui, tag de fechamento. Vejam que tudo isso aqui é texto, não tem nenhuma marcação, né? Agora, se eu vir aqui e salvar esse arquivo como, né, save as, dentro, lembrem-se que a pasta, isso é muito importante, tá? Sempre tem que salvar os arquivos PHP que a gente vai rodar no nosso servidor aqui, tá? Dentro desse localhost aqui, esse é dentro do www, lá no nosso WAMP, na nossa pasta WAMP. Ela tá aqui. No meu caso eu coloquei aqui na área de trabalho, eu aconselho que vocês coloquem também, fica fácil de ver. Cadê o meu WAMP? Tá aqui, WAMP, www, tá? Aqui dentro eu coloco aqui, por exemplo, Olá Mundo, tudo junto aqui, tá? Olamundo. Eu nem vou pôr a extensão, aí eu escolho já o tipo de arquivo e coloco PHP. Aqui, PHP. Então o Olamundo ele já colocou a extensão para mim, olamundo.php, eu vou salvar. Observem aqui, tá? Que quando eu salvar, isso daqui já vai ser reconhecido como PHP, principalmente a tag aqui da linha 7 até a linha 9. Então vou salvar, tá aqui, tá? Então isso daqui é texto e isso daqui é PHP. Então isso daqui vai ser exibido na tela e isso daqui vai ser ecoado na tela que se fala, né, lá do PHP. Ele vai ser um comando do servidor Apache PHP lá que está enviando esse Olá Mundo para frente, lá tá imprimindo na tela. Então vamos testar. Então ele já está salvo, né? Acabei de salvar. O atalho para salvar, para fazer facinho, rápido as coisas é Ctrl S, tá? Então já está salvo. Aqui tem um indicador, esse ícone azul ele indica que já está salvo. Quando eu faço qualquer tipo de alteração, vou fazer uma alteração aqui, por exemplo, ele fica vermelho. Isso aqui é um indicador visual para você saber, o seu script não está salvo
desde a última modificação que você fez. Você alterou alguma coisa no código e não salvou ainda. Tá? Então eu vou dar um Ctrl S aqui, ó, salvou, ficou azulzinho. Então se eu vir aqui no meu browser e digitar localhost barra olamundo.php, eu vou ter lá o texto, aquela sujeirada toda que eu coloquei, e vai ter meu Olá Mundo aqui, ó. Ele está aqui com o problema de caracteres, né, de codificação. Para resolver isso, basta vir aqui em encoding, tá? E colocar encoding UTF-8, né, UTF-8. Quando você muda isso, ele já fala que o arquivo foi modificado e precisa salvar. Você não mexeu nada no código, mas mexeu na codificação desse código, do jeito que vai ser gravado no arquivo PHP. Então você dá um Ctrl S para salvar, vem aqui no seu browser e pode atualizar. Vou dar um F5 aqui, verifiquem que vai ficar o Olá Mundo certinho aqui, ó. Então F5, Olá Mundo correto, tá? Então isso daqui é a essência para você conseguir desenvolver aplicações em PHP, scripts em PHP. E como que a gente vai fazer, por exemplo, uma base de MySQL, né? Como que a gente vai criar um banco, vai criar uma tabela nesse banco e etc. Então a gente vai fazer o uso do PHP MyAdmin. A gente pode digitar, a gente pode vir aqui direto na interface aqui do WAMP, tá? E a gente vai clicar aqui em PHP MyAdmin. Tá aqui, ó. Então a gente pode digitar. Eu vou usar só um browser, tá? Eu vou fechar esse aqui. Vou ficar só nesse browser aqui. Então você pode digitar aqui, ó, localhost MySQL, do jeito que está aqui. Entra e ele vai entrar na tela de login lá do PHP MyAdmin para você dar comando no seu servidor MySQL. Então o utilizador, por padrão, ele vem, quando você instala o WAMP aqui, tá? Ele vem o padrão que é root e a senha também root, tá? Executa aqui, não vou colocar para memorizar, aqui é a interface do PHP MyAdmin. Eu não vou falar muito do PHP MyAdmin, mas eu vou falar o básico. O que a gente precisa aqui no PHP MyAdmin, tá? A gente precisa de criar um novo banco. Então a gente pode criar aqui, por exemplo, um DB site, database underline site, tá? Sem mexer em nada. Dentro desse banco, você vai clicando aqui, é super intuitivo, ó, ele já te dá a opção de criar uma tabela. Então eu vou criar uma tabela de usuário, de clientes, por exemplo. Então eu vou pôr aqui a TB clientes, tá? Com 4 colunas, vamos ver, ID, nome, e-mail, telefone, tá bom, qualquer coisa depois a gente muda. Então executa, ele já traz para a interface de criar essa tabela com os 4 campos aqui e os tipos de campo e etc. Então eu vou colocar aqui, ó, ID cliente, tá? Vou colocar aqui ID, eu cliquei no F12 aqui sem querer. ID cliente, aqui eu vou colocar o meu nome cliente, meu e-mail cliente e telefone cliente, o portal cliente, tá? Então ID cliente eu vou deixar inteiro, tamanho 10, dá para colocar cliente pra caramba aí. Vou colocar ele como auto-incremental e vou colocar ele como minha chave primária dessa tabela. Meu nome cliente, eu vou colocar um campo varchar para texto e número, né? Não tem nome cliente com número, mas ele vai aceitar também. Tamanho desse campo, 100 caracteres está ótimo. Isso é exemplo, tá, pessoal? Isso aqui varia de acordo com a necessidade, se o nome vai ser completo, se ele vai ser só nome, vai ter o sobrenome, cliente e tal. Isso aí varia de acordo com a solução que você está querendo fazer, de acordo com a tabela que você está fazendo, etc.
E aqui, essencialmente, todos os outros vai ser varchar também, tá? Varchar e-mail 50 caracteres tá ótimo. E telefone 10 caracteres, 15 caracteres no máximo aí com DDD e tal, tá ótimo. Feito isso, pessoal, pode salvar, pode guardar aqui, ele vai gerar essa tabela TB clientes com aqueles campos lá. Então, se você clicar em TB clientes aqui, tá? Você vai obter a estrutura. Aquele diz a mensagem, ó, MySQL não retornou nenhum registro, né? Aqui até é um erro lá do PHP-admin. Por quê? Aqui o procurar ele traz os registros que você tem. É a parte de dados. Aí se você quer ver quais campos que você tem, a estrutura dessa tabela, você vai clicar aqui em estrutura. Tá? Então clique em estrutura e aí sim aqui é a parte que te interessa. Você como desenvolvedor vai interessar. Então tem o ID cliente, nome cliente, e-mail cliente, telefone cliente. Suponhamos que eu queira colocar um campo aqui, endereço cliente ou foto do cliente, sei lá, qualquer coisa nesse sentido. A gente vai colocar, adicionar aqui uma coluna no fim da tabela, ou tem várias outras possibilidades. Então posso pôr no fim da tabela, posso pôr no início da tabela. No fim da tabela ele vai inserir o campo aqui depois de telefone cliente. No início da tabela ele vai inserir antes do ID cliente. E depois eu posso colocar, por exemplo, depois de algum campo específico. Vamos supor que eu queira colocar o campo foto cliente depois do nome do cliente. Eu quero colocar ele como o terceiro campo. E o terceiro passa a ser o quarto e o quarto passa a ser o quinto, óbvio. Então, eu faria dessa maneira. Eu vou colocar no fim da tabela. Eu quero minha foto aqui no fim da tabela. Então, eu vou adicionar uma coluna, né, um campo, no fim da tabela. Coloco aqui executar. Ele vai me perguntar o nome desse campo. Então, eu vou colocar foto cliente. O tipo sempre varchar, porque aí sim um link, né? Se eu, por exemplo, pegar um link de alguma foto e tal, pode ser que tenha caracteres especiais, número, etc. O tamanho, você pode colocar aqui 150 caracteres, eu acho que é difícil ter aí link de foto maior que isso. Pode acontecer, mas qualquer coisa se aumenta, mas é muito difícil, tá? Guarda. Então aí eu acabei de alterar a estrutura da minha tabela aqui de TB cliente, tá aqui, ó. Então ID cliente, nome cliente, e-mail, telefone, foto cliente, tá? Agora tá pronto, tá? Essencialmente é isso aí. Aqui é como faz uma tabela, e aí tem toda a parte de scripts, aí é dentro do próprio PHP aqui que a gente vai fazer a parte de conexão. Isso aí a gente vai ver em outros vídeos aí pra frente. Mas essencialmente agora o ambiente está funcionando. Então vamos supor, por exemplo, que você receba algum script PHP por e-mail, todo um ambiente, uma solução, uma aplicação web feita em PHP. Então o que você tem de fazer? Você tem de salvar esses arquivos, tá? Lembra que tem que salvar ele dentro da pasta www, dentro do AMP, que é a pasta do meu localhost aqui, que é a pasta do meu servidor. Tá? Vejam que toda a base da coisa é esse localhost aqui. Então, o erro que muitas pessoas fazem quando recebe lá o script PHP por e-mail, tá? Então o professor corrige lá alguma coisa, tá? Ou então algum aluno faz a coisa e manda por e-mail para a sala inteira. E aí a pessoa pega esse script PHP, baixa. Quando você baixa as coisas no seu browser, pessoal, geralmente esse arquivo ele vai para a pasta de downloads, então não vai funcionar, porque a pasta que roda o servidor é em cima da www dentro do AMP lá. Então isso é importante lembrar, tá? Essencialmente é isso. A gente vai fazer mais vídeos aí mais para frente para aí trabalhar com conexão de banco de dados e etc. Qualquer dúvida pode deixar comentário aí que a gente vê junto aí. Um abraço, é isso aí.